Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 2, hoje nós temos o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30, uma passagem muito maravilhosa. Jesus que, segundo o costume, aos sábados, os judeus iam à sinagoga e eles faziam a leitura dos profetas. E deram-lhe o livro do profeta Isaías. Jesus achou a passagem que está escrito. Os historiadores, e os místicos dizem que Jesus não achou a passagem, ele escolheu a passagem que dizia respeito a ele. O capítulo 61 do profeta Isaías. E diz lá: O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou. Quando Jesus termina de ler essa palavra, ele diz: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que nós acabamos de ouvir agora. Foi um choque. Por quê? Porque Jesus estava dizendo ali, diante dos seus, que toda a profecia do Antigo Testamento, o Messias esperado, estava ali diante deles. Estava ali, estampado. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo: eu sou o Messias. Eu sou aqueles que vocês estavam esperando. Aquele que todo o Antigo Testamento dizia que chegaria, sou eu, estou aqui. E dizem que ficaram furiosos, e Jesus cita então o profeta Elias, que foi enviado a uma viúva em Sarepta, na Sidônia, e cita também Naamã, o sírio que foi curado por Eliseu, para dizer para mim e para dizer para você, querido irmão, querida irmã, o que Jesus está querendo nos dizer? Jesus está falando que nós precisamos cuidar com a graça que nos é concedida por Ele. Jesus hoje nos concede uma graça. Que graça é? A graça de saber que o Messias, ele já veio na carne. Ele já nos salvou. Mas nós precisamos tomar posse dessa salvação. Em teologia nós falamos do já e do ainda não. Já, Jesus
já me salvou. Teologicamente falando, ele já me salvou. Ainda não, por quê? Porque eu posso, pela negação de Jesus, por não ter fé, eu posso perder esta salvação que Jesus já conseguiu para mim. E é disso que trata o Evangelho. Porque veja, a salvação estava diante daquele povo. E aquele povo, numa incredulidade, eles simplesmente não querem crer. É assim hoje, né? Quantas vezes, por exemplo, nós vemos que as pessoas acreditam mais em filósofos modernos, ateus, do que na Bíblia? Quanto nós vemos, por exemplo, hoje, o homem acreditar mais na ciência do que em Deus? Meu irmão, minha irmã, essa sociedade, esse mundo cientificista que nós vivemos está fadado ao fracasso. Veja, eu sou o primeiro amigo da ciência. Eu amo, por exemplo, tecnologia, eu gosto de tecnologia, eu gosto do avanço da ciência. Mas, meus irmãos, Deus está por cima disso tudo. É Deus que dá inteligência para o homem. É Deus que dá inteligência para o homem para fazer, por exemplo, uma câmera dessa aqui que está me filmando aqui agora. É Deus que dá inteligência. É Deus que dá inteligência para construir todas as coisas. E outra coisa, a ciência não tem a última palavra. Como que não tem? Se ela pode provar. Pois é, aquilo que a ciência não sabia 100 anos atrás e que ela sabe hoje, daqui a 100 anos terá coisas que ela vai descobrir que ela não sabe ainda hoje. Você concorda comigo? Então, a ciência não diz tudo. Ela não tem todas as respostas. Ainda tem coisas que a própria ciência irá descobrir. E veja, palmas para a ciência, nós estamos aqui porque cremos na ciência. A ciência é um dom de Deus dado à inteligência ao homem. Mas nós não podemos deixar de crer naquilo que é o mais importante. Acreditar no eterno. Acreditar nas palavras de um Deus que tem credibilidade. Meu irmão, minha irmã, o que é a fé que o catecismo diz? A fé, ela é uma resposta do homem a um Deus que se revela. No início do catecismo da Igreja Católica diz isso. O que é a fé? A fé é a resposta que o homem dá livremente a um Deus revelante. Um Deus que se mostrou. Jesus se mostrou. Ele se mostrou com poder, assim como ele estava se mostrando aqui para esse povo, dizendo: sou eu, creiam. Aquele povo só precisava acreditar, mais nada. Eu e você, o que nos falta hoje? Nós só precisamos acreditar. E veja, o que corresponde a crer, né? Crer, essa palavra crer. Eu creio, nós cremos. O catecismo tem um artigo que fala disso. Eu creio, nós cremos. O que significa crer? Veja, crer é aderir a tudo aquilo que aquele revelante, aquele Deus revelante, ele coloca para nós como receita de fidelidade. Ou de fidelidade, de felicidade. A receita de felicidade é crer em Deus e viver segundo os desígnios de Deus. Está comprovado. Veja, nós não precisamos de um estudo científico para provar isso. Todas as vezes que o ser humano se voltou as costas para Deus, foi o período que o ser humano mais sofreu nesse mundo. Está acontecendo hoje. O mundo moderno, países inteiros estão voltando as costas para Deus, porque colocaram na ciência todas as suas fichas, porque colocaram nos prazeres todas as suas fichas, porque colocaram no poder todas as suas fichas, porque colocaram toda a sua felicidade nas coisas que passam. E nós vemos que o ser humano está cada vez mais ladeira abaixo. Cada vez mais ladeira abaixo, porque o homem moderno, ele tirou Deus do centro e ele colocou a ele mesmo no centro. Ele está se endeusando. É a Babel que se repete nos dias de hoje. Mas nós sabemos qual é o resultado disso. Ao longo da história
bíblica, todas as vezes. Se a gente pega, por exemplo, o livro dos Juízes, diz lá no início do livro dos Juízes que naquele tempo as pessoas faziam aquilo que elas queriam. Ou seja, elas atiravam para onde os seus narizes apontavam. Não queria o governo de Deus. Não queria o governo de Deus. Quando o povo pede um rei ao profeta Samuel, olha, Samuel disse, não é, vocês não estão rejeitando simplesmente o modo de vida de vocês, mas Deus fala para o profeta, é a mim que eles estão rejeitando. Eles querem um rei porque eles não querem que eu governe sobre eles mais. E é assim, veja, ao contrário do que Marx disse, que a religião era o ópio do povo, muito ao contrário disso, a religião não é o ópio do povo. Ópio é droga, né? Aquilo que aliena, aquilo que deixa... Muito pelo contrário, está provado que quando o homem ele é um ser religioso, a vida do homem é uma vida muito melhor. E nós precisamos viver ancorados nesse Deus que se revela, crendo em tudo aquilo que ele crê. E veja, em tudo aquilo que ele nos revelou para crer. Ou seja, crendo, por exemplo, na obra de Deus. A igreja, por exemplo, é uma obra de Deus. Crendo na igreja, nós estaremos crendo em Deus. Como é que a gente sabe disso? Jesus disse no próprio Evangelho de São Lucas, quem vos ouve, a mim ouve. Lembram dessa passagem? Quem vos ouve, falando para os apóstolos. Jesus estava falando para os apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quando nós ouvimos os apóstolos, que são os bispos hoje, que são a igreja, nós estamos ouvindo o Senhor. Quando nós ouvimos a igreja, nós estamos ouvindo o Senhor. Meus irmãos, não sejamos como esses homens. Ou não sejamos como, por exemplo, a ideia da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, balela. Colocou uma canga pior, dizendo que estava libertando o homem de quê? Libertando o homem de Deus? Libertando o homem desse sistema opressor? E pior, dizem agora que a família é um sistema opressor. Não, a família é a célula máter, é a igreja doméstica, é na família que nós aprendemos os melhores e os maiores valores da nossa vida. Meus irmãos, olhando para esse texto de hoje, não sejamos como esse povo de Nazaré, que não teve fé e que porque conheciam Jesus, preferiram se fechar a toda boa nova do Evangelho. Nós precisamos viver, eu e você, pautados na palavra de Deus, pautados no Evangelho de Cristo, nos seus ensinamentos. E aí está para nós uma grande receita de felicidade. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.